O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e lhe disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas do homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. O dom da fé nos é dado como uma dádiva, um presente. E quando nós pensamos que nós acreditamos por nós mesmos, na verdade foi Deus quem colocou esta semente dentro de nós. E é justamente isso que acontece hoje. Jesus, depois de perguntar aos discípulos quem diz o povo que ele era, ele pergunta então aos próprios discípulos quem é ele para eles. Pedro é iluminado pelo Espírito Santo e o próprio Senhor, o Pai, faz com que Pedro responda com esta luz: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Essa profissão de fé foi iluminada pelo próprio Deus. Nesse momento nós vemos que quando nós nos deixamos guiar por Deus, nós somos muito mais assertivos. Pedro responde em nome da comunidade. Ele fala, portanto, em nome da igreja. Mas antes, ele também respondeu a partir da experiência que ele teve com Jesus. A pergunta é feita hoje a nós e nós devemos responder de uma maneira pessoal, porque a nossa fé tem que ser também uma resposta da nossa parte com as nossas atitudes, não é? O que Jesus representa na minha vida? Qual lugar ele ocupa no meu dia a dia? O que o Senhor é na minha história? Quem é Jesus para mim? E se nós fazemos essa experiência pessoal com o Mestre, nós também acolhemos aquilo que a igreja ensina sobre ele. Ele é Deus e ele é homem ao mesmo tempo. Ele é Salvador
Ele é Redentor, Ele é o Mestre e Senhor. Mas nós vemos também que o mesmo Pedro, iluminado por Deus, hoje manifesta aquilo que é próprio da sua humanidade, quando ele sente o medo diante daquilo que Jesus está falando sobre a sua paixão, morte e ressurreição. Pedro não entendia por que Jesus deveria passar por tudo aquilo. Aquilo que na verdade é o mistério pascal, fundamento da nossa fé. E nesse instante, Pedro tenta resolver as coisas por si mesmo, até repreendendo a Jesus e dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor. Como se Pedro estivesse até no comando, dizendo que Deus deveria permitir ou não. Que isso nunca te aconteça. E é nesse momento que a pedra que Jesus colocou como fundamento da igreja, pela humanidade ferida, acaba sendo hoje dita por Jesus como uma pedra de tropeço. Jesus diz: vai para longe de mim, Satanás, por conta daquele pensamento que Pedro permitiu que se apoderasse dele. Então nós, amados irmãos, devemos sempre pedir para que o Senhor nos guie em cada resposta, em cada atitude, para que nós não metamos os pés pelas mãos com as nossas próprias escolhas ou a nossa própria maneira de pensar, atribuindo a Deus aquilo que na verdade é nosso. Se acreditamos que Jesus é o Mestre, o Filho do Deus vivo, nós devemos cada vez mais alinhar nosso coração e o nosso ser a Ele. Como Pedro, nós também oscilamos. Por vezes, nos deixamos levar pela fé que é guiada por Deus. Em outros momentos, nós fracassamos, tropeçamos e até podemos, quem sabe, ser uma pedra que induz as pessoas ao erro. Mas, acima de tudo, o Senhor quer que nós aprendamos como Pedro aprendeu dele, que é manso e humilde de coração. Que diante dos nossos erros e acertos, dos desencontros e encontros com o Senhor, nós possamos permanecer junto a Jesus para que cada vez mais nos deixemos transformar por Ele. Porque o próprio Pedro também, num dado momento em que vê muitas pessoas se dispersando porque estão enxergando o reino de Deus de forma errada, e diante de Jesus que lhe diz: vocês querem ir também? Pedro vai dizer, iluminado pelo Espírito Santo: Senhor, a quem iríamos? Somente Tu tens palavras de vida eterna. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Vamos ficar em pé e vamos apresentar as nossas orações como igreja reunida. Ó Deus, vós esperais muito de nós, que tenhamos coração semelhante ao vosso. Nós os pedimos este dom, rezando: Pai bondoso, transformai-nos. Pai bondoso, transformai-nos. Que a igreja, como vós, sempre procure vencer o mal com o bem. Em um incansável perdão, rezemos. Pai bondoso, transformai-nos. Animados pelo Papa, tenhamos o Espírito no anúncio do Evangelho da Misericórdia, rezemos. Pai bondoso, transformai-nos. Que nada nos afaste de seguirmos Jesus, vosso Filho, que nos enviastes como Messias Salvador